Oi, gente, como vai vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. Uma receitinha simples, mas saborosa e gostosa. É o pudim, um pudim de leite. Eu sei que é uma receita que todo mundo já sabe, todo mundo faz, mas eu quero fazer hoje para vocês verem como é que eu faço. Bora para a receita? Então, gente, aqui eu começo com a caixa de leite condensado, certo? Uma caixa de leite condensado no liquidificador, certo? Esse é o primeiro passo dessa receita. Gente, eu era para comprar, eu ia fazer lá diferente. A calda, né? Eu ia fazer a calda com ameixa. Eu gosto de fazer a calda com ameixa e colocar as meixas em cima do pudim quando tá pronto. Mas eu fui no mercadinho hoje, no supermercado. Vocês acreditam, gente, que eu esqueci de comprar? Quando eu cheguei em casa, foi que eu me lembrei. Faltou a ameixa em calda. Aquelas latinhas, né? Que vendem no supermercado. Então eu fui para comprar e digo, eu vou fazer, porque eu vejo as pessoas fazem mais com calda, só a calda de açúcar, né? Mas eu queria fazer diferente para não ficar tão igual, né? Mas, gente, eu era para fazer receita essa semana, receita diferente, mas confesso que eu não estava com coragem de fazer, né? E aí eu digo, eu vou fazer hoje essa receitinha, né? Para vocês, certo? Aqui eu tô colocando um liquidificador. Deixa eu baixar um pouquinho. Dá para ver aqui o liquidificador, né? Agora eu vou colocar. Aqui estão 5 ovos. São 6 ovos, mas eu vou colocar 5 por quê? Porque a minha forma ela é de 21 centímetros. Então eu preferi fazer menos um ovo, mas são 6 ovos. E aqui eu peneirei as gemas para tirar aquela pelezinha, que justamente é aquela pelezinha que deixa aquele gostinho do, do ovo que é ruim, né? E aqui eu coloquei depois junto com as claras, ó. Aqui tem 5 ovos, certo? 5 ovos. Agora, com a mesma medida da caixa do leite condensado, eu vou colocar a mesma medida de leite. Na verdade, são 2 caixas e duas medidas de leite. Só que como eu vou fazer um pudim pequeno, então eu resolvi fazer com uma caixa só. Se precisar, eu coloco os mesmos ingredientes, acrescento mais um ovo e acrescento mais uma caixa de leite, uma caixa de leite, mais uma caixa de leite condensado. Deu para entender? Porque são duas de leite e duas de leite condensado. Só que eu vou fazer só com uma de cada, porque a minha forma é pequena. Então bora lá. Mesma medida. Deu uma tremedeira aqui. Bom, está aqui. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que não as pessoas muito não fazem, mas eu vou resolver colocar um pouco de baunilha, essência de baunilha, ok? Então, vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha, para quebrar mais o gostinho do ovo. Mesmo a gente tirando a pelezinha, dá aquele gostinho do ovo, que eu mesmo suporto, certo? O que agora que vai acontecer? Vou bater no liquidificador, tá cortando a minha cabeça. Ok, agora melhorou. Eu vou bater no liquidificador, certo? E aí eu volto com vocês pra gente fazer o outro passo, que é a calda, ok? Então, gente, aqui eu já bati, né? No liquidificador, certo? Aqui já está batido, ó, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou deixar ele reservado aqui e vamos embora lá para a calda. A calda eu já adiantei.
E o forno também tá já pré-aquecendo, certo? A 180 graus. Até 200 graus vocês podem colocar, porque esse pudim, ele demora, né? Muitos deixam 1 hora de relógio, outros deixam 45 minutos, 50 minutos, então depende do forno, vocês vão colocar no palitinho. Quando o palitinho sai molinho, sai limpinho, é porque ele já tá bom, certo? Mas aqui eu quero tirar esse liquidificador daqui, para dar um espaço, para mostrar a vocês a calda do que eu estou fazendo aqui, ó. Bora lá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem a calda, ó. A calda tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa calda, gente, é o seguinte. Como eu disse, eu gosto muito de fazer ela com a ameixa, certo? Como eu esqueci da ameixa, resolvi fazer a calda com açúcar mesmo, né? Com açúcar mesmo. Então, aqui a gente vai mexendo, vai deixando ela criar o ponto certo, né? Quanto mais ele tá escurinho, porque é o açúcar demerara, eu gosto de fazer com açúcar demerara, vem para ficar menos doce, né? Mas tudo é açúcar, né? Então, o que que acontece? Ele ainda está deixando, tá pegando um ponto. Eu não quero que fique muito ralo, não. Quero que fique um pouco grosso, que é para poder, na hora que eu for desenformar, não, né, sair muita calda, não ficar muita calda. Porque se a calda for, deixa eu botar o celular mais para cá, como eu estava lá, no cantinho, porque se a calda ficar também muito rala, ela acaba ficando derramando muita calda, né? Tendo muita calda sem precisão. A forma que eu vou usar é essa. Essa daqui tem 12, não, 21 centímetros de largura, certo? Pequenininha ela é, por isso que eu vou fazer, eu diminuí a receita. Mas a receita certa são 6 ovos, né? Eu vou deixar lá na descrição. São 6 ovos, 2 caixas de leite condensado e 2 caixinhas de leite, a mesma medida do leite condensado. Bato no liquidificador, os 6 ovos, né, que eu acho que já falei, 6 ovos, 2 caixas de leite condensado e 2 caixinhas de leite. Ponto. Bato no liquidificador, faz a calda, coloca, não tem bicho de 7 cabeças. Quando eu faço com as ameixas, eu pego as ameixas e coloco só, melo toda a extensão toda de dentro da forma. E por último, eu coloco dentro dela, arrumo as ameixas aqui. Então, quando você desenforma, cai, solta como é o nome, o pudim, e fica aquela decoração bonita, com as ameixas em cima, fica bem legal. Quem nunca fez, faça, e vai sair joia, certo? Esperando chegar mais no pontinho aqui. Tem gente que já derrete a calda na própria forma. Mas fica, eu não tenho aquela luva de proteção, aí quando eu coloco um pano, o pano fica grudando na minha mão, na calda, e não gosto. Então eu prefiro fazer na panela e derramo aqui. Outra, gente, também é fundamental a gente primeiro bater o pudim e depois fazer a calda. Por quê? Porque o pudim ele descansa, né? E quando ele descansa, ele não faz aquelas bolinhas que fica no pudim. O pudim fica mais lisinho, entendeu? Bom, gente, aqui eu vou desligar. Deixa eu mostrar aqui a calda para vocês, certo? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Ó, acho que não dá para ver direito não, mas deixa eu aproximar mais, ó. Por que isso? Porque ela, quanto mais você deixa ela, ela vai engrossar mais, certo? E você pode fazer ela com esse ponto que tá aqui. Porque quando ela for desenformar, a gente vai deixar esfriar um pouco, deixar um pouquinho morno. Aí, por esse motivo, não tem o risco de ficar muito duro.
Porque quanto mais você deixa aqui, mais ela vai endurecer, certo? Como eu fiz com açúcar demerara, geralmente as pessoas deixam, não é nem para endurecer, é para dar essa cor, ó, essa cor de caramelo, tá vendo? Mas como eu fiz com açúcar demerara, então pegou logo a cor. Então não tem necessidade de ficar mais no fogo, ok? Vou mostrar a vocês aqui colocando na forma. O que, que vai acontecer aqui? A forma dentro, certo? Isso é, deixa eu colocar logo aqui, ó, tá vendo? Sempre sobra. Vai melando, ó. Aqui já tá quente, tá vendo, gente? Ó, passa aí, ó, na lateral. E ainda sobrou, tá vendo, ó? Eu botei só uma xícara aqui. 200 gramas de açúcar, que foi uma xícara. A minha xícara, ela é 200 gramas. Aliás, eu botei uma xícara e meia, 200 gramas. Na verdade, foi uns 350 gramas de açúcar aqui. Mas se quisesse botar só duas gramas, dava. O que sobrou. Aí aqui eu vou despejar, ó, gente, o pudim. Ó, mas tá tão ralo. É assim mesmo. Por que que eu não botei duas? Olha aí, como tá cheia, tá vendo? Por isso que eu não botei as duas caixas. Porque se eu botasse as duas caixas, ia sobrar. E a intenção aqui não é de sobrar nada, né? É de fazer a medida certa para colocar no fogo. O que é que acontece aqui? Essa água aqui já é quente, gente. Então a gente despeja aqui a água, ó. Acho que vocês estão dando para ver daí, certo? A água tem que ser quente. Não precisa ferver não a água. Basta ela ser quente para colocar aqui em banho-maria. Para ir para o forno. O meu forno já está pré-aquecido, certo? Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Eu coloquei em 180 graus. E aí eu vou colocar no forno e daqui ao tempo certo que estiver assadinho eu volto para mostrar a vocês como foi que eles ficaram, ok? Gente, voltando só para corrigir. Eu falei que ia colocar o pudim no forno e quando ele ficasse pronto, eu volto a mostrar a vocês como foi que eles ficaram. Eles quem? O pudim, gente. Oh, e a minha cabeça é uma bênção, entendeu? Então, daqui a pouco eu volto para mostrar como foi que o pudim ficou. Gente, o pudim já ficou pronto. Ele ficou 1 hora de relógio no forno. Estava esperando ele esfriar um pouco, porque foi morno que eu desenformei. Eu não deixei ele endurecer, porque eu fiquei achando que talvez a calda pudesse ficar, endurecer, né? E ficar ruim de desenformar. Enfim, eu quero lhe mostrar aqui. Fiz uma arte aqui, como eu disse, que eu gosto sempre de fazer esse pudim com ameixa, para não ficar só aquele pudim sem graça, né? Só com gostinho de leite. Aí tá o meu pudim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receita. Por mais que seja uma receita simples, mas é como eu sempre digo, todas as receitas que eu apresento a vocês aqui eu faço com amor, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Então, gente, se inscreva no meu canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações quando eu fizer algum vídeo, né? E me siga lá no Instagram também. Mas não deixe de dar o seu like não, viu, gente? É muito importante para o meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado, né?
E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Todos fiquem com Deus. Tchau.